Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a função proc(x). Se você não conhece ainda, confere o vídeo. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, comenta e ativa o sininho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu falei da função proc(v). Para quem não viu o vídeo anterior, você pode acessar aqui no card acima, mas para quem já assistiu, eu falei sobre a função proc(v). A gente utilizou essa tabela com ID, cidade, faturamento, para a gente fazer uma busca. Usar a função proc(v) para fazer uma busca e retornar a cidade e o faturamento desse ID. Vou fazer aqui um exemplo, só para a gente relembrar. Vou colocar aqui o ID 173, ele vai me voltar o primeiro resultado que ele achar na matriz, né? Então, ele pesquisou aqui 173, o primeiro 173 ele retornou São Paulo e 22.728. Mas eu fiz umas mudanças na tabela e agora a gente só tem 5 tipos de IDs, né? Então, eles se repetem durante a tabela. Então, como é que eu faço para buscar o segundo 173, né? Cuiabá 2.568, ou o terceiro, que é São Paulo, e um valor diferente de faturamento. Como é que eu faço? Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente teria que utilizar outras funções, outros tipos de funções para a gente tentar buscar esse resultado. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma nova função que o Excel disponibilizou. Só relembrando que essa função ela entrou na versão 365, né? Então possa ser que o seu Excel não tenha essa função. Mas se você tiver curiosidade, é só colocar o igual proc(x), é a função que a gente vai ver hoje, proc(x), igual proc(x), se ela aparecer aqui no campo, é porque, porque vai ter no seu Excel. proc(x), beleza. Então aqui está aparecendo proc(x), a gente tem o proc(x) na nossa planilha, e eu vou mostrar para vocês o porquê o proc(x) vai ser muito mais útil do que o proc(v), né? Se você, como eu, era uma pessoa que era fiel escudeiro do proc(v), que utilizava para diversas coisas, estava ali em todos os seus acompanhamentos, então pode danar a Deus, porque o proc(x) veio para ficar, veio para declarar a morte do proc(v), viu? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar essa função proc(x), como a gente pode aprender a utilizar ela no dia a dia, as funcionalidades, mostrar passo a passo como é que ela funciona e as diferenças, né, entre o proc(v) e o proc(x) e por que o proc(x) é tão melhor que o proc(v). Então, eu trouxe aqui a mesma tabela do exemplo anterior que a gente estava vendo do proc(v), só que eu fiz uma simples mudança. Eu troquei as colunas. O ID ela estava na coluna A, o faturamento estava na coluna C e a cidade estava na coluna B. Então, eu troquei a posição das colunas. Mas eu fiz isso intencionalmente para mostrar para vocês o porquê o proc(x) é melhor. Primeiramente, eu vou mostrar aqui como seria para a gente fazer no proc(v), né? A gente faria proc(v), a gente vai procurar o valor procurado, só que o proc(v) ele faz uma procura somente da direita para a esquerda. Então, como a coluna ID ela está na última coluna, a gente teria que fazer algumas gambiarras. Ou a gente adicionaria uma nova coluna aqui,
a gente adicionaria uma nova coluna aqui e colocaria o mesmo valor que está puxando do ID. Isso seria uma das coisas, ou a gente utilizaria outra função, senão a gente não conseguiria trazer esse resultado. Tá vendo? Ó? Agora com a coluna adicionada eu consigo fazer a procura. Procurar aqui da A para B, que é a cidade, né? E aí ele vai retornar, se eu colocar aqui 963, vai retornar ali a cidade. Mas esse não é o objetivo. O objetivo vai ser mostrar a funcionalidade do PROC-X. Então, retornando lá a nossa formatação inicial, como funciona o PROC-X? Vou mostrar de maneira rápida, passo a passo, para a gente aprender. Eu coloco aqui a sintaxe, né, que é o PROC-X, e ele vai ter os seguintes campos para a gente colocar, né? Primeiro, a pesquisa. Qual é o valor que a gente vai pesquisar? Então, da mesma forma que o PROC-V, a gente vai selecionar essa célula de ID. Ele vai pedir uma matriz de pesquisa, que vai ser o quê? Vai ser a matriz que se encontra esse ID. Então, esse ID se encontra na coluna C. Selecionei a coluna C, travei a célula, e ela pede uma matriz de retorno. E qual é essa matriz de retorno? Né? A gente quer cidade, então a gente vai selecionar a coluna de cidade. Beleza. Outra funcionalidade muito boa do PROC-X. Não sei se vocês lembram, no último vídeo, eu tive que fazer um se erro para caso desse erro na pesquisa, né? Então, no PROC-X ele já tem um campo já de para você colocar uma mensagem de erro. Então, colocar aqui, se ele não retornar nenhum valor correto, ele vai retornar essa frase aí de erro. Modo correspondência eu não vou explicar agora, nem modo pesquisa. Vamos fazer só esse exemplo. Aqueles campos não são obrigatórios, né? Eles são algumas funcionalidades, mas está aqui. Por enquanto ele está retornando zero, porque o ID também está zerado. Para faturamento eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui o que a gente digitou na cidade, vou colar aqui no faturamento, vou trocar somente a matriz de retorno, né? Porque a matriz de retorno está selecionado a coluna cidade. Então, vamos só mudar aqui para faturamento. Aí, beleza, já está em faturamento, ok. Então, a gente vai fazer a pesquisa. Colocar aqui 605. E ele retornou facilmente. Já vemos aí que, em relação ao PROC-V, o PROC-X tem uma vantagem muito boa, que ele não precisa fazer uma procura da direita para a esquerda. Ele vai selecionar a matriz que a gente deseja procurar e o valor que ela deseja retornar também. Então, 605, aqui ó, o primeiro valor de 605, Rio de Janeiro, 43.268. Um plus que eu vou trazer aqui é outra funcionalidade também do PROC-X, que no PROC-V a gente fica muito impossibilitado de fazer essa procura. É no caso da gente fazer uma procura ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Como seria isso, né? Por exemplo, aqui ele está retornando o primeiro valor que ele encontrou do 605. Mas e se eu quisesse o último? É uma funcionalidade muito boa, né? A gente que está no dia a dia da empresa, a gente pode querer saber qual foi a última venda do nosso vendedor, qual foi o último produto que chegou no estoque, enfim. Então, o PROC-X tem essa funcionalidade. Vou voltar aqui na sintaxe, né? Vou ter aqui na parte de cidade. Vamos lá. Eu já coloquei a pesquisa valor, pesquisa matriz, matriz retorno e coloquei a mensagem de erro.
vou dar ponto e vírgula, ele vai pedir um modo de correspondência. Eu não vou falar agora do modo de correspondência, vai ficar para um vídeo futuro. Mas eu vou falar do modo pesquisa. O modo pesquisa, ele mostra essas quatro opções. Eu não vou também me aprofundar tanto para o vídeo não ficar longo, mas eu vou focar nessas duas opções. Primeiro, pesquisar do primeiro ao último, e segundo, pesquisar do último ao primeiro. Pesquisar do primeiro ao último ele já está fazendo. Eu vou trazer agora como seria o pesquisar do último ao primeiro. Ele está dando aqui o valor de referência, a gente tem que colocar -1. Então, eu coloquei aqui -1 e vou dar Enter. Vou colocar no outro também para a gente visualizar. -1. Beleza. Então, ele está procurando 605, o último valor registrado. Se a gente for olhar na tabela, 605, Cuiabá, 13.686, que é exatamente o que ele buscou. E vocês viram que, assim, comparado ao PROC-V, ele é muito mais rápido, muito mais dinâmico. A gente consegue ter muito mais produtividade e automatizar nossas planilhas. Deixa eu só fazer outro exemplo. Vamos colocar aqui 173. E ele buscou Manaus, 25.341. Vamos lá, Manaus, 25.341, que foi o último valor de 173. E se eu botar um valor que não existe, 333, ele retorna o valor de erro, que foi o que a gente configurou aqui. Então, pessoal, esse foi um vídeo bem rápido, bem simples sobre PROC-X. Pretendo fazer alguns vídeos mais detalhados sobre as funcionalidades, como é que a gente pode aplicar essa função, mas eu já deixo o recado, o PROC-V é passado, agora é tudo PROC-X. Então, se você gostou, você já pode deixar o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, se você gostou, comenta, sugere novos assuntos que eu possa abordar nos vídeos futuros. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo.